Fala galera, bem-vindos a mais uma nova onda e hoje com um cara que tá mudando a vida de muita gente. Fernandão, bem-vindo. Se apresenta em 30 segundos. Uau! 30 segundos pra você falar quem é você, o que você faz. Bom, sou o Fernando Assad, sou um empreendedor que estou querendo revolucionar o mercado de reformas habitacionais para baixa renda. Por que você está mudando a vida das pessoas? Olha, João, a casa, no nosso entendimento, é a fatia de baixo do bolo de qualquer vida. Você ter uma casa adequada é o começo de você ter uma trajetória feliz e de desenvolvimento. Então, mexer na casa é mexer nessa sutileza e a gente acredita que a partir daí começa a transformação. Como que é a casa dessas pessoas e o que você faz com isso? A gente trabalha com baixa renda, pessoas que moram em comunidades, em favelas. Então, boa parte dessas casas são inadequadas. E o que é inadequado? É uma casa sem janela, é uma casa com muita umidade, infiltração, sem banheiro adequado. Então, são casas realmente insalubres. O nosso trabalho é eliminar essas insalubridades e tornar essa moradia uma moradia adequada, onde a família pode ter um desenvolvimento feliz, melhorando a questão de saúde e qualidade de vida. E quanto custa para uma pessoa mudar dessa casa para essa casa? Pois é, esse é o ponto. O nosso trabalho é mostrar para as famílias que essas reformas são acessíveis. A gente opera por kits de reforma, kits por cômodos. Então, cada kit custa em média R$5.000. E a gente tem soluções para fazer com que esses R$5.000 sejam acessíveis, ou seja, a gente parcela isso num valor que caiba no bolso do morador. Então, o que a gente cansa de ver são famílias que têm 30, 40 anos morando na mesma casa inadequada e que acham que não podem fazer uma reforma. Depois que elas fazem a primeira reforma conosco e elas veem que é possível, isso inaugura um processo de ela querer reformar a casa inteira e transformar a vida, a postura diante a vida por conta dessa primeira reforma. E você tem exemplos de transformação de vida, de coisas que às vezes podem ser simples para a nossa vida, mas que para elas fez uma diferença enorme, de casos reais? Ah, uma série. Essa que é a questão. Você destrava uma trava que a população de baixa renda, que sempre foi colocada num cantinho, diminuída, colocou em si, né? Então, quando você fala, é possível, olha, em 5 dias eu vou transformar a tua casa. Em 5 dias você muda a casa da pessoa. Em 5 dias. E você vai pagar por isso. E você que está fazendo essa transformação na sua vida. A pessoa vê que aquilo é possível. Ela fez isso, ela pagou, ela conseguiu. Isso destrava uma série de questões. Então, a gente já viu gente que, em vários casos, isso melhora a relação na família, entre os moradores da casa, melhora a autoestima da pessoa, melhora a relação com os vizinhos e a comunidade. Ou seja, você amplia essa postura da pessoa perante a vida. Isso não tem limite, né? Isso... Tem um caso até que você fala na palestra do TED, que foi até acho que muito motivador para vocês, que é de uma pessoa que acabou falecendo por conta das condições da casa dela, né? Seria legal você contar um pouquinho. A nossa história começou, a gente entendeu que a reforma de uma casa não é apenas uma reforma. Quando a gente está falando de reformar casas inadequadas, a gente está falando em melhorar, no limite, a saúde de quem mora lá dentro. E a gente teve um caso que eu sempre conto da dona Edelci, que participou do primeiro grupo que a gente construiu para estruturar o programa Vivenda, e ela morreu no meio desse processo, vítima da pneumonia que ela tinha, de mais um ciclo de pneumonia que ela teve. E a casa da dona Edelci era bem esse perfil, não tinha janela, era toda úmida, as paredes eram todas mofadas, e o médico dela já alertava que naquelas condições não tinha jeito dela curar, né? Então a gente percebeu essa relação entre moradia adequada e saúde. Por conta disso que nosso foco hoje é salubridade. As nossas reformas são simples, de baixa complexidade, mas elas visam eliminar essas questões que mais impactam saúde. Por exemplo, se você tem um teto que entra água, que pinga água, que tem umidade, ou uma parede úmida, e muitas crianças que dormem em contato com essa parede ou nesse ambiente inadequado, essa criança vai ficar doente, essa criança vai ficar resfriada. E o problema não para aí. É tão sistêmica a questão que uma criança ficando doente significa que a mãe
não vai trabalhar para cuidar da criança. A mãe não indo trabalhar significa que ela falta no trabalho. Faltando no trabalho, o salário dela diminui, porque ela vai ser descontada. Então, uma reforma impacta indiretamente na renda da família. E assim vai. Por isso que eu digo que moradia é a estratégia central para desenvolvimento. Por conta da moradia, você acessa saúde, educação, renda e uma série de outras questões. É legal o logo de vocês, né, que fala, Programa Vivenda, a mudança começa por dentro, alguma coisa assim. A mudança, né? vem de dentro. A mudança vem de dentro. Porque, em termos de Brasil, o que você está falando de tão legal? Tem pessoas que não têm uma moradia digna, realmente. Quantas pessoas não têm uma moradia salubre no país? A loucura dessa questão habitacional no Brasil é a seguinte: a gente tem um déficit habitacional quantitativo. Quantas casas a gente precisa construir? Mais ou menos 6 milhões de moradias. Tá. Todo o foco das nossas ações, seja de governo, seja de empresa, seja de terceiro setor, está olhando para isso. Quer resolver o problema habitacional? Constrói casa. O que ninguém fala é que o déficit qualitativo, que é o déficit de reforma, é quase o triplo desse. E ninguém opera nesse mercado. Você não tem iniciativa de governo, você não tem iniciativa de empresa, são raras as iniciativas de ONG que estão olhando para um problema que é quase 3 vezes maior do que o primeiro. E é por isso que a gente montou o Programa Vivenda. Se a gente acredita que o mercado pode oferecer soluções para resolver problemas sociais, a gente tem um mercado imenso, que é o mercado de reforma para baixa renda, que é praticamente inexplorado. E tem um potencial enorme. E aí, conectando com outra coisa, com um negócio. O Programa Vivenda não é uma ONG, vocês são um negócio, que como você falou no começo, vocês cobram para a pessoa até para valorizar de uma forma diferente, né? Tem o programa de quem recebe de outro formato, mas legal você falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de, é um negócio, você vê um potencial nisso, né? Sim, a gente acredita que os negócios podem e devem servir a resolver problemas sociais. E aqui no Brasil, onde a gente vive essa questão da desigualdade absoluta, né, a gente tem que focar os nossos negócios para endereçar a redução de desigualdade. Né? Então, pela nossa crença de que os negócios podem contribuir, a gente montou o Programa Vivenda como uma empresa, como um negócio social que está criando as mais distintas estratégias da gente conseguir contribuir para resolver esse problema da inadequação de moradia. E a gente vem conseguindo, ainda aqui no começo, mas já mostrando que dá para pensar muito diferente em como abordar esse problema. Quantas obras já foram feitas nesse curto prazo de tempo, de vocês montarem uma empresa, de vocês fizerem? Quanto vocês já impactaram? A gente está com um pouco menos de 3 anos de vida e a gente está com um pouco mais de 500 reformas feitas. Na média, quantas pessoas moram em cada casa? Um pouco menos de 4. Então, quase 2.000 pessoas que foram impactadas pelas reformas. Pô, incrível. E mudou a vida dessas pessoas, né? Completamente. Qual que é o maior desafio de, empreender e 2, empreender um negócio social no Brasil? Bom, empreender no Brasil é uma encrenca, eu acho que isso já é conhecimento de todos, né? Agora, empreender numa indústria que está engatinhando tem suas peculiaridades, né? Então, um negócio social já é difícil de explicar o que é. Porque primeiro você rompe com a lógica tradicional das empresas, com essa falsa ideia de que a empresa nasceu para dar dinheiro para o dono, né? Então já tem essa ruptura. Por que a empresa nasceu? A empresa nasceu para nos realizar enquanto humanidade, eu imagino. Boa. Né? Você pode dar uma resposta mais teórica, bonita, para reduzir os custos de transação, etc. Não. A empresa nasceu porque quando a gente junta um monte de gente para construir uma coisa, a gente tem que construir uma coisa para a gente melhorar enquanto gente. E como ser humano, para a evolução do mundo. Exatamente. Não tem outro motivo? Assim, o motivo isso é uma coisa muito legal, né? Que as pessoas acham que a empresa nasceu para dar dinheiro, mas é uma pobreza sem fim. Exato, pensar nisso, né? É uma miopia inacreditável achar isso. Né? Sim, total. Eu sempre fico pensando isso. As empresas, elas congregam os melhores cérebros, as melhores pessoas das melhores universidades e colocam todos numa roda viva que tem como ética uma pobreza imensa que é gerar dinheiro. Exatamente. Reduzir a humanidade a gerar dinheiro é inacreditável. Reduzir custos, aumentar faturamento e fazer meia dúzia mais rico, né? Exato.
esse papo com o Fernando tá muito legal, então a gente dividiu em 2. Aguarda o próximo vídeo. Nesse meio tempo, curte, compartilha, comenta. Valeu!